Neste exato momento, alguém menos qualificado do que você está vivendo a vida dos seus sonhos. Alguém com menos habilidades está recebendo mais respeito. Alguém mais fraco do que você está exercendo mais influência. Alguém menos inteligente está ganhando mais dinheiro, atraindo oportunidades melhores e construindo a vida pela qual você tem trabalhado há anos. E aqui está a parte que mantém você acordado à noite. Você sabe que merece coisa melhor. Você segue as regras. Você trabalha mais duro do que qualquer outra pessoa. Você trata as pessoas com respeito. Você joga limpo. Você faz tudo o que te ensinaram que levaria ao sucesso. No entanto, você observa os outros furarem a fila, quebrarem promessas, manipularem situações e, de alguma forma, eles vencem. Toda, santa, vez. Você já sentiu aquela frustração ardente, não sentiu? Aquele momento em que você percebe que a promoção foi para a pessoa que levou o crédito pelo seu trabalho, quando ela escolheu o cara que a mantinha em suspense, em vez de você, aquele que deu tudo a ela. Quando a multidão seguiu o mentiroso carismático, em vez de ouvir a sua verdade lógica. Eu me lembro do momento exato em que a ficha caiu. Eu estava sentado em uma sala de conferências, vendo meu chefe elogiar o James por uma estratégia de marketing que eu tinha passado 3 meses desenvolvendo. O mesmo chefe que tinha me dito que meu trabalho era excepcional, enquanto dava a oportunidade de apresentação ao James, porque ele se comunicava com mais presença executiva. O James nem tinha lido minha proposta completa. Ele tinha folheado o resumo adicionado sua própria versão e apresentado com uma confiança inabalável. Enquanto isso, eu estava sentado lá sorrindo e balançando a cabeça, sendo profissional demais para denunciar o roubo acontecendo bem na minha frente. Naquela noite, eu dirigi para casa reprisando a cena, a maneira como o James casualmente se apropriou de conceitos que eu tinha pesquisado por semanas. A maneira como os olhos do meu chefe brilharam quando o James explicou a estratégia dele. A maneira como a sala respondeu à sua apresentação confiante dos meus pensamentos. Eu olhei para o meu teto pensando: o que há de errado comigo porque eu continuo perdendo para pessoas que nem se esforçam tanto? Mas aqui está o que realmente virou a faca na ferida. Isso não era um caso isolado. Era um padrão. Eu comecei a notar isso em todo lugar. O colega que foi promovido apesar do trabalho medíocre, mas com excelente política de escritório. O amigo que sempre conquistava a garota, apesar de tratar as mulheres mal. Os políticos que mentiam para vencer enquanto candidatos honestos perdiam. Parecia que o mundo operava com regras que eu nunca tinha aprendido. Pare um momento. Deixe essa ideia se assentar. Você nunca se perguntou por que as pessoas erradas continuam vencendo? Por que a justiça parece um luxo que só os ingênuos podem pagar? E se tudo o que te ensinaram sobre sucesso fosse uma mentira deliberada projetada para manter você perdendo? E se os próprios valores dos quais você se orgulha, sua integridade e sua justiça, são exatamente o motivo pelo qual você continua ficando para trás? 500 anos atrás, um homem chamado Niccolò Machiavelli fez uma descoberta que mudou tudo. Ele decodificou as regras reais do poder, estudando não o que os líderes de sucesso diziam que faziam, mas o que eles realmente faziam quando ninguém estava olhando. Ele escreveu um livro tão perigoso que a Igreja Católica o baniu imediatamente. Reis o condenaram em público enquanto estudavam cada página em particular. Presidentes, CEOs, generais. Eles todos aprenderam seus segredos enquanto fingiam que ele não existia. Porque era tão perigoso, porque ele revelou que o poder não é sobre ser a melhor pessoa.
É sobre ser a pessoa mais psicologicamente sofisticada. Ele mostrou que a influência não é sobre ter as respostas certas, é sobre entender como as pessoas realmente tomam decisões. Porque aqui está a verdade que eles nunca quiseram que você descobrisse. O mundo não recompensa a inteligência, ele recompensa a influência. Ele não respeita bons corações, ele respeita uma presença forte. Ele não se importa com seu caráter, ele se importa com sua dominância psicológica. Hoje você vai aprender por que jogar limpo não é apenas ineficaz, é a maneira mais rápida de garantir que você vai perder. Mas eu estou te avisando, uma vez que você vê como este jogo realmente funciona, você nunca mais vai conseguir desver isso. Uma vez que você entende esses princípios, você nunca mais vai poder se fazer de vítima. Você vai ver a matriz da psicologia humana e não tem mais volta. De agora em diante, você não está mais jogando damas em um mundo construído no xadrez. Você abriu o livro proibido e não tem mais como fechá-lo agora. A programação psicológica que controla sua vida começou antes que você pudesse falar. Compartilhe seus brinquedos. Espere sua vez. Seja legal com todo mundo. Jogue limpo. Não seja egoísta. Isso não eram apenas sugestões. Era um condicionamento psicológico sistemático projetado para criar adultos previsíveis, gerenciáveis e, em última análise, exploráveis. Seus pais achavam que estavam te protegendo. Seus professores achavam que estavam construindo caráter. A sociedade achava que estava criando bons cidadãos. Mas o que eles realmente criaram foi uma geração psicologicamente programada para perder nos mais altos níveis da competição humana. Enquanto você estava aprendendo a esperar sua vez, outros estavam sendo ensinados a agarrar oportunidades. Enquanto você era ensinado a compartilhar tudo, outros aprenderam a proteger recursos. Enquanto você era condicionado a evitar conflitos, outros aprenderam a dominá-los. Você não foi educado, você foi domesticado. Imagine um lobo e uma ovelha na mesma sala de aula. O professor diz a ambos: a violência nunca é a resposta. Compartilhe o que você tem. Seja gentil com todo mundo. A ovelha acena com a cabeça ansiosamente. Isso faz todo o sentido. Isso confirma tudo o que a ovelha quer acreditar sobre como o mundo deveria funcionar. O lobo também acena, mas o lobo pensa: perfeito, eles estão ensinando todas as presas a permanecerem indefesas enquanto não me ensinam nada que limite minha natureza. Você era a ovelha. E você nunca percebeu que havia lobos na sala de aula. Eles te deram troféus de participação por perder com dignidade. Eles te disseram que coisas boas vêm para aqueles que esperam, enquanto outros pegavam o que queriam imediatamente. Eles te convenceram de que ser a pessoa superior significava aceitar menos do que você merecia. Enquanto isso, conversas diferentes aconteciam em lares diferentes. Outras crianças aprenderam que mocinhos terminam por último. Não era uma crítica, era um aviso. Que vale tudo no amor e na guerra não era apenas um ditado, era estratégia. Essas crianças aprenderam que o mundo recompensa resultados, não intenções. Que as pessoas se lembram de vencedores, não de bons perdedores. Que a história é escrita pelos vitoriosos, não pelos virtuosos. Você internalizou mensagens diferentes. Você aprendeu a policiar sua própria ambição, a se sentir culpado pelos desejos de sucesso, a priorizar o conforto de todos os outros em detrimento do seu próprio avanço. Você se tornou seu próprio carcereiro. Maquiavelli viu essa dinâmica exata há 5 séculos na Itália renascentista. Florença era um laboratório político onde diferentes abordagens ao poder eram testadas com consequências de vida ou morte.
Aqueles que se apegaram ao idealismo moral acabaram mortos, exilados ou irrelevantes. Aqueles que entenderam a psicologia humana governaram impérios e moldaram a civilização. Considere Lorenzo de Medici, Lorenzo o Magnífico. Ele era o líder mais moral. Absolutamente não. Ele usou suborno, manipulação e força estratégica quando necessário. Mas ele foi eficaz. Ele transformou Florença no centro cultural da Europa, fomentando o próprio Renascimento. A história lembra Lorenzo como magnífico, não porque ele era bom, mas porque ele era eficaz. Ele entendeu que boas intenções sem poder são pensamentos ilusórios, enquanto a competência estratégica com boas intenções pode mudar o mundo. E assim Maquiavelli escreveu: O Príncipe, não como um guia maligno, mas como uma análise implacável de como o poder funciona quando você tira as ilusões confortáveis. O livro foi banido imediatamente. Por quê? Porque ele revelava muita verdade sobre os mecanismos que impulsionam o comportamento humano. Ele mostrava que os líderes não eram moralmente superiores. Eles eram psicologicamente superiores. A Igreja entendeu que se as pessoas comuns aprendessem esses princípios, elas não poderiam mais ser controladas por apelos à justiça e à moralidade. Se as pessoas entendessem as regras reais, elas poderiam parar de aceitar sua posição e começar a competir pelo que queriam. Então o livro foi condenado e levado para a clandestinidade. Mas secretamente, cada pessoa que queria poder real o estudava obsessivamente. Napoleão o carregava em campanhas. Frederico o Grande o denunciava publicamente enquanto implementava cada estratégia em particular. Este é o padrão. Aqueles que têm sucesso condenam esses princípios publicamente enquanto os aplicam em particular. Eles mantêm as regras reais em segredo enquanto incentivam outros a seguir regras falsas que garantem o fracasso. E hoje, enquanto você foi mantido ignorante dessas verdades, outros as têm usado contra você em todas as áreas que importam. Olhe para a sua vida com brutal honestidade. Quando foi a última vez que ser justo te trouxe o que você queria? Quando as boas intenções levaram à vitória? Quando jogar por regras morais levou a um sucesso significativo? Nunca, porque a justiça não é uma estratégia para o sucesso. É uma estratégia para manter você complacente e ineficaz. Pense naquela promoção que foi para alguém menos qualificado. Eles venceram porque entenderam a influência, gerenciaram as percepções e construíram alianças estratégicas enquanto você se concentrava no bom trabalho e esperava que alguém notasse. Você pensou que a competência falaria por si só, mas a competência sem influência é invisível. A excelência sem posicionamento é irrelevante. Aqui está a verdade fundamental. Os seres humanos não são criaturas racionais que ocasionalmente agem por emoção. Nós somos criaturas emocionais que ocasionalmente usam a lógica para justificar o que já decidimos sentir. Cada decisão que as pessoas tomam, quem promover, com quem namorar, quem respeitar, quem seguir, é fundamentalmente emocional. Então elas usam a lógica para justificar o que as emoções determinaram. A pessoa que entende isso controla cada interação. A pessoa que não entende é controlada em cada interação. É por isso que argumentos lógicos falham. É por isso que fatos não mudam mentes já decididas. É por isso que estar certo não faz você ser influente. Você está falando com a parte errada do cérebro. Você está tentando vencer no xadrez, jogando damas. É aqui que você para de ser vítima da sofisticação psicológica dos outros e começa a desenvolver a sua própria. Deixe-me te mostrar as 5 leis que governam cada interação humana. Leis que Maquiavelli descobriu séculos atrás.
leis que outros usam contra você diariamente enquanto você permanece cego à existência delas. Lei 1. A reciprocidade é um mito. Maquiavelli escreveu: os homens são ingratos inconstantes, falsos covardes cobiçosos. Essas não são palavras pessimistas. São observações do estudo do comportamento humano sem pensamento ilusório. Observe sua experiência com brutal honestidade e me diga se ele está errado. Você deu lealdade a pessoas que deram traição. Ofereceu ajuda a pessoas que ofereceram desculpas quando você precisou delas. Investiu em relacionamentos que te esgotaram enquanto não davam nada em troca. Cada vez que você disse a si mesmo: se eu for bom para eles, eles serão bons para mim. Este é o mito da reciprocidade. A crença de que a justiça cria justiça, que a generosidade gera generosidade, que tratar bem os outros garante que eles te tratarão bem. Não é verdade. Nunca foi. E acreditar nisso faz de você uma presa. Deixe-me te falar sobre a Sarah, uma diretora de marketing que acreditava na reciprocidade como em uma religião. Ela mentorava funcionários mais jovens sem ser pedida, trabalhava até tarde, ajudando colegas a cumprir prazos, nunca pedia reconhecimento. Ela pensava que sua generosidade estava construindo lealdade e respeito. Em vez disso, seus colegas aprenderam que o tempo da Sarah era livre enquanto o deles era valioso. Eles aprenderam a despejar problemas nela enquanto protegiam suas agendas. Eles aprenderam que ela sacrificaria suas prioridades sem esperar nada em troca. Quando chegou a hora da promoção, a posição foi para alguém que tinha construído alianças estratégicas com tomadores de decisão e se posicionado como indispensável para as pessoas certas. Disseram a Sarah que ela era valiosa demais em sua função atual, jargão corporativo para previsível demais para promover. Ela tinha sistematicamente treinado todo mundo a considerá-la como garantida. Aqui é onde as pessoas entendem mal o insight de Maquiavelli. Ele não está dizendo que os humanos são maus. Ele está dizendo que os humanos são egoístas, e quando pessoas egoístas encontram alguém que consistentemente prioriza os outros, em vez de si mesmas, elas concluem que os interesses dessa pessoa não importam muito. Isso cria uma dinâmica onde sua generosidade se torna prova de baixo valor. Sua disponibilidade implica que você não está em demanda em outro lugar. Sua ânsia em ajudar sugere que você precisa mais do relacionamento do que eles. Pense economicamente. Se alguém sempre vende barato, você presume que o produto dessa pessoa não é valioso. Se alguém está sempre disponível, você presume que essa pessoa não tem opções melhores. A pessoa estratégica opera de forma diferente. Ela dá condicionalmente com base na reciprocidade demonstrada. Ela investe proporcionalmente com base no retorno recebido. Ela trata as pessoas exatamente como essas pessoas provaram que a tratarão. Isso não é crueldade. Isso é clareza e inteligência emocional. Lei 2. A percepção supera a realidade. Todo mundo vê o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Isso explica por que pessoas boas lutam enquanto pessoas preocupadas com a imagem têm sucesso. Você se concentra em ser bom. Outros se concentram em parecer poderosos. Você trabalha no caráter. Outros trabalham na reputação. Você aperfeiçoa habilidades. Outros aperfeiçoam a apresentação. A psicologia humana não tem tempo para investigações profundas. As pessoas tomam decisões rápidas sobre quem você é, com base em primeiras impressões, prova social e sinais superficiais. Sua bondade interna é invisível. Sua presença externa é imediatamente óbvia. 2 engenheiros de software, David e Marcus, trabalhavam na mesma empresa.
O David era brilhante, conseguia resolver problemas que outros não conseguiam entender. Ele trabalhava em silêncio, entregava um código excepcional, ajudava colegas sem buscar reconhecimento. O Marcus era competente, mas não excepcional. No entanto, o Marcus documentava suas conquistas estrategicamente. Ele falava em reuniões para explicar suas abordagens. Ele garantia que os sucessos fossem visíveis para a liderança. Durante as avaliações de desempenho, o David esperava que a qualidade do seu código falasse por si mesma. Ele não tinha portfólio nem narrativa sobre o impacto, nem relacionamentos estratégicos com os tomadores de decisão. O Marcus apresentou um portfólio cuidadosamente construído, contando uma história convincente sobre contribuições, crescimento e potencial de liderança. Ele tinha documentado problemas resolvidos, melhorias implementadas, membros da equipe mentorados. O resultado era previsível para todos, exceto para o David. O Marcus foi promovido a engenheiro sênior com um aumento salarial significativo. O David recebeu feedback positivo e um ajuste modesto. O David ficou devastado. Ele sabia que suas contribuições técnicas eram superiores, mas nada disso importava porque nada era visível para as pessoas que tomavam as decisões. O Marcus não foi promovido porque ele era melhor no trabalho. Ele era melhor em gerenciar a percepção do seu valor. Sua reputação entra em cada sala antes de você. Ela fala com pessoas que nunca conhecerão seu caráter. Ela influencia pessoas que nunca verão seu trabalho. Ela determina oportunidades que você nunca saberá que perdeu. Lei 3. Silêncio estratégico em vez de expressão honesta. O homem que revela menos controla mais. Você foi ensinado que a honestidade é sempre a melhor política, que a transparência constrói confiança, que compartilhar pensamentos e sentimentos cria conexão. Essas lições mantêm você sem poder. Quando você revela tudo sobre si mesmo, medos, desejos, estratégias, fraquezas, planos, você dá aos outros informações para te prever, manipular e controlar. Pessoas sofisticadas entendem que a informação é a alavanca final. Elas coletam informações sobre os outros enquanto controlam o que revelam sobre si mesmas. 2 executivos de uma empresa de tecnologia tinham abordagens diferentes. Tom acreditava em transparência radical, compartilhava objetivos de carreira, abertamente discutia expectativas salariais, revelava preocupações sobre a direção da empresa. A Patrícia operava de forma diferente. Ela ouvia mais do que falava. Quando questionada sobre ambições, ela dava respostas ponderadas, mas vagas como: "Eu estou focada em agregar o máximo de valor onde eu puder causar o maior impacto." A transparência do Tom o tornou previsível. A liderança sabia exatamente o que seria preciso para mantê-lo satisfeito. A descrição da Patrícia a fazia parecer sofisticada e estratégica. A liderança se perguntava o que ela estava pensando. Em 2 anos, a Patrícia foi promovida a vice-presidente com um aumento significativo. O Tom permaneceu em sua função original, com ajustes modestos. A abertura do Tom também minou sua autoridade com os subordinados. Eles sabiam demais sobre suas inseguranças e processo de tomada de decisão para manter o respeito necessário para uma liderança eficaz. O mistério cria respeito porque sugere profundidade e capacidades não imediatamente óbvias. A escassez cria valor percebido. O silêncio estratégico cria poder psicológico ao forçar os outros a se perguntarem e preencherem as lacunas com suposições favoráveis. Isso não é sobre ser secreto ou desonesto, é sobre ser seletivo sobre o que você revela quando, para quem e com que propósito. Lei 4. Lealdade condicional.
não devoção cega. É muito mais seguro ser temido do que amado se você não pode ser os dois. Este pode ser o princípio mais mal compreendido de Maquiavelli. Ele não está defendendo a crueldade. Ele está fazendo uma observação sofisticada sobre as dinâmicas psicológicas que governam os relacionamentos quando recursos e interesses concorrentes estão envolvidos. O respeito baseado em consequências e limites claros dura mais do que o afeto baseado em sentimentos emocionais. Você foi programado para dar lealdade cega a pessoas que dão atenção condicional. Você permaneceu fiel àqueles que permaneceram inconstantes. Você foi devotado a pessoas que só eram devotadas ao que você podia fazer por elas. Mas a lealdade cega sem reciprocidade não é virtude. É autossabotagem disfarçada de superioridade moral. Quando as pessoas entendem que sua lealdade não tem limites, elas param de valorizá-la. Quando elas percebem que não há consequências por te trair, elas se sentem livres para trair sem medo. Deixe-me te contar sobre o David, que tinha uma amizade de 15 anos com o Mark. Durante toda a amizade deles, o David demonstrou lealdade inabalável. Quando o Mark precisou de ajuda financeira durante transições de carreira, o David emprestou dinheiro sem perguntar sobre o reembolso. Quando o Mark teve problemas de relacionamento, o David se disponibilizou para conversas de horas a qualquer momento. Quando o Mark precisou de referências profissionais, o David usou sua rede para ajudar na carreira do Mark. O Mark aprendeu através da experiência que os recursos do David eram livremente acessíveis sem investimento recíproco. Mais importante ainda, o Mark aprendeu que o David continuaria dando independentemente do que o Mark desse em troca. O resultado previsível tornou-se aparente durante a crise do David. Quando o David enfrentou sérios problemas pessoais, questões de saúde, estresse financeiro, dificuldades familiares, ele procurou o apoio que tinha consistentemente fornecido. O Mark estava ocupado demais com suas prioridades para fornecer ajuda significativa. Ele ofereceu simpatia superficial, mas nunca deu prosseguimento com assistência concreta. Este não foi um incidente isolado, foi uma revelação da verdadeira natureza do relacionamento. O David tinha estado dando incondicionalmente, enquanto o Mark tinha estado pegando estrategicamente. O David tinha ensinado ao Mark através do comportamento que as necessidades do David importavam menos do que as do Mark, que o David continuaria dando de qualquer jeito. Pessoas estratégicas operam de forma diferente. A lealdade delas é genuína, mas condicional, conquistada e recíproca. Elas dão confiança generosamente até serem traídas depois, se ajustam com base no comportamento demonstrado em vez de uma mudança esperada. Porque a lealdade delas tem limites, ela mantém o valor. As pessoas trabalham mais duro para conquistar e manter o que podem perder do que para apreciar o que lhes é garantido, independentemente do comportamento. Lei 5. Ação preemptiva em vez de defesa reativa. A guerra não pode ser evitada. Ela só pode ser adiada para a vantagem dos outros. Você foi ensinado a evitar conflitos, manter a paz, esperar que os problemas se resolvam sozinhos. Isso garante que você vai perder. O conflito não é opcional em qualquer área onde sucesso, recursos ou resultados desejáveis são limitados e várias pessoas querem as mesmas coisas. A competição existe, quer você a reconheça ou não. Alguém quer seu emprego, sua promoção, sua posição. Alguém está interessado no seu parceiro, no seu status, nas suas oportunidades. Alguém está se posicionando para pegar o que você tem, alcançar o que você quer ou impedir você de atingir seus objetivos. Enquanto você espera por harmonia, eles estão ativamente se posicionando para vencer
quando a competição se torna óbvia. A trágica ironia ao tentar evitar conflitos, você garante que quando ele chegar, você vai lutar da fraqueza em vez da força da reação, em vez da preparação do desespero, em vez da vantagem estratégica. Pessoas estratégicas entendem essa realidade. Elas não buscam o conflito por si só, mas se preparam constantemente para conflitos inevitáveis, em qualquer área, onde resultados desejáveis são limitados, e várias pessoas têm interesses concorrentes. Elas constroem alianças antes de precisar delas, enquanto os relacionamentos podem ser construídos a partir da força em vez do desespero. Elas desenvolvem habilidades antes que sejam obviamente necessárias, enquanto têm tempo para aprender em vez de se apressar sob pressão. Elas economizam dinheiro quando os outros o gastam para que tenham recursos quando oportunidades ou emergências surgem. Elas mantêm a saúde física e as capacidades mentais enquanto são jovens e capazes para que tenham força quando o envelhecimento e os desafios da vida testam a resiliência. Mais importante ainda, elas entendem que a preparação e o posicionamento estratégico em tempos de paz não são agressivos ou moralmente questionáveis. São responsáveis inteligentes e necessários para proteger a si mesmas e as pessoas com quem se importam quando os desafios inevitáveis chegam. A pessoa que se prepara para a guerra em tempos de paz é mais propensa a preservar a paz porque ela negocia a partir da força, e os outros sabem que desafiá-la acarreta custos e riscos reais. Essas 5 leis governam cada interação em sua vida, cada relacionamento, cada momento de influência, cada oportunidade de poder ou de impotência. Outros as conhecem e as usam enquanto você tem operado na base da esperança. Mas agora você as conhece também. Agora vem a parte crucial: integrar essas leis em sua vida real. Tornar-se alguém que opera estrategicamente em vez de reativamente. Transformar-se de uma pessoa que é manipulada para uma pessoa que entende o jogo. Isso exige uma mudança fundamental de mentalidade, de vítima para jogador, de esperar que os outros sejam justos para entender que eles serão humanos, de acreditar que o mundo deveria funcionar de certa forma para dominar como ele realmente funciona. Você foi treinado para trabalhar duro e esperar por reconhecimento, para fazer um bom trabalho e esperar que alguém note, para ser útil a todos e esperar lealdade em troca. Isso é suicídio de carreira. Enquanto você está focado em fazer o trabalho, outros estão focados em gerenciar as percepções do trabalho. Enquanto você está sendo útil para todos os outros, estão sendo valiosos para as pessoas certas. Enquanto você está esperando pela justiça, outros estão criando suas próprias vantagens. Deixe-me te falar sobre a Jennifer e o Robert, 2 gerentes de projeto em uma empresa da Fortune 500. Ambos eram competentes trabalhadores e dedicados às suas equipes. A Jennifer acreditava que um trabalho excelente falaria por si só. Ela ficava até tarde aperfeiçoando entregas, ajudava membros da equipe com dificuldades sem ser pedida, excedia consistentemente as metas. Ela pensava que seu histórico naturalmente levaria ao avanço. O Robert entendia algo que a Jennifer não. Em grandes organizações, a excelência sem visibilidade não tem valor. O Robert se certificou de que suas conquistas fossem conhecidas pelas pessoas certas nos momentos certos. Quando a equipe da Jennifer excedia as metas, ela celebrava em particular com sua equipe. Quando a equipe do Robert excedia as metas, ele enviava atualizações estratégicas à liderança, destacando decisões importantes que impulsionaram o sucesso, decisões que ele tinha tomado ou influenciado.
A Jennifer se concentrava em ser a melhor em seu trabalho. O Robert se concentrava em ser percebido como pronto para o próximo trabalho. Em 18 meses, o Robert foi promovido a um nível de diretor. Disseram a Jennifer que ela era valiosa demais em sua função atual. E ela recebeu um aumento salarial modesto. O avanço de carreira estratégico opera com princípios diferentes. Primeiro, posicione-se como indispensável para pessoas poderosas e específicas em vez de ser útil para todos. Identifique quem toma decisões sobre seu futuro e torne-se valioso para elas pessoalmente. Não através de bajulação, mas através de competência estratégica. Você resolve problemas pelos quais eles se importam. Você torna o trabalho deles mais fácil. Você se torna a pessoa sem a qual eles não conseguem imaginar o sucesso. Segundo, gerencie a narrativa sobre suas contribuições. Você não apenas faz um bom trabalho, você garante que as pessoas certas saibam sobre seu bom trabalho. Você não espera por avaliações anuais para destacar o valor. Você o demonstra consistentemente de maneiras que importam para os tomadores de decisão. Terceiro, construa alianças antes de precisar delas. Desenvolva relacionamentos entre departamentos, níveis e funções. Não pelo networking em si, mas por posicionamento estratégico. Quando surgem oportunidades, você já está conectado às pessoas que as controlam. Quarto, crie alavancagem através de opções. Desenvolva habilidades valiosas fora da sua função atual. Mantenha relacionamentos com concorrentes. Construa uma reputação que se estenda para além da sua empresa atual. Quando as pessoas sabem que você tem escolhas, elas trabalham mais duro para manter você. Você foi ensinado que o amor tudo supera, que estar completamente disponível mostra devoção, que colocar as necessidades de outra pessoa antes das suas demonstra compromisso. Isso cria dinâmicas onde você é dado como certo. Eu conhecia um homem chamado Alex que encarnava tudo o que a sociedade ensina sobre ser um bom parceiro. Quando ele se apaixonou pela Emma, ele a tornou o centro do seu universo. Ele cancelou planos com amigos para passar tempo com ela. Ele priorizou os objetivos dela em detrimento do seu avanço de carreira. Ele estava disponível sempre que ela precisava dele. O Alex pensou que essa devoção criaria um amor profundo e apreço. Em vez disso, criou uma dinâmica onde a Emma começou a ver o Alex como sempre disponível, previsivelmente devotado e, em última análise, menos valioso do que oportunidades e pessoas que exigiam esforço para manter. Quando a Emma conheceu alguém que tinha sua própria vida, objetivos e padrões, alguém interessado nela, mas não dependente dela, ela se viu mais atraída pelo desafio e mistério que ele representava. O Alex não conseguia entender. Ele tinha dado tudo a Emma. Como ela poderia ser atraída por alguém que lhe dava menos atenção, menos devoção, menos sacrifício, porque o Alex tinha confundido amor com disponibilidade e devoção com a ausência de limites pessoais. Relacionamentos de sucesso operam com princípios de valor e respeito mútuos, não de entrega unilateral e esperança de reciprocidade. Você não se perde em outra pessoa. Você se torna uma versão mais interessante de si mesmo através do relacionamento. Você permanece atraente, permanecendo desafiador. Você mantém valor mantendo o mistério. Você cria segurança através da consistência, não da disponibilidade constante. Você foi ensinado que ser legal faz as pessoas gostarem de você, que concordar com todo mundo te torna popular, que evitar conflitos mantém os relacionamentos tranquilos. Isso te torna invisível. Pessoas magnéticas entendem que o respeito importa mais do que a aprovação, que defender algo é mais atraente do que defender nada,
que conflitos saudáveis frequentemente fortalecem relacionamentos, enquanto o acordo constante os enfraquece. Considere duas pessoas em um jantar. A primeira concorda com todas as opiniões, ri de todas as piadas, tenta deixar todo mundo confortável. Elas pensam que isso as torna simpáticas. A segunda ouve atentamente e expressa suas próprias opiniões. Quando divergem, faz perguntas que fazem os outros pensarem mais profundamente. Elas não são argumentativas ou agressivas, mas também não são invisíveis. De qual pessoa você se lembra depois da festa? Com qual pessoa os outros querem conversar novamente? Qual pessoa parece mais interessante, mais valiosa, mais digna de ser conhecida? A segunda pessoa toda vez. Porque presença não é sobre ser barulhento ou agressivo. É sobre ser centrado, confiante e claro sobre seus valores. Isso exige o desenvolvimento do que Maquiavelli chamava de equilíbrio entre o leão e a raposa. O leão representa a força, a capacidade de se manter firme, impor limites e defender interesses. A raposa representa a astúcia, a capacidade de ler situações, adaptar a abordagem e navegar por dinâmicas sociais complexas. A maioria das pessoas é só raposa e nada de leão, astutas mas fracas. Outras são só leão e nada de raposa, fortes mas desajeitadas. Pessoas magnéticas desenvolvem ambas as qualidades e sabem quando usar cada uma. Esses princípios não são teóricos. Eles exigem prática diária até que se tornem respostas automáticas em vez de estratégias conscientes. Todas as manhãs, em vez de perguntar: "O que eu preciso fazer hoje?", pergunte: "Qual é a jogada estratégica aqui?". Em vez de reagir a eventos, você se posiciona de forma vantajosa para o que está por vir. Cada interação se torna uma oportunidade para praticar essas leis. Não manipuladoramente, mas magistralmente. Você observa como as pessoas revelam sua verdadeira natureza através de ações. Você percebe como a percepção molda a realidade. Você reconhece quando a reciprocidade é genuína versus unilateral. Todas as noites você revisa: como eu cedi meu poder hoje? Onde eu operei a partir da estratégia versus reação? Que padrões eu estou vendo em como os outros me tratam? Isso não é sobre se tornar frio ou calculista. É sobre se tornar consciente, alerta, estratégico em suas escolhas em vez de inconsciente em suas reações. O objetivo não é manipular os outros. É parar de ser manipulado pelos outros. É criar relacionamentos baseados em respeito mútuo, em vez de dar unilateralmente. É construir influência baseada em valor, em vez de esperar por caridade. Você não está se tornando uma pessoa diferente. Você está se tornando a versão mais poderosa de quem você já é. Aqui está o que acontece quando você integra esses princípios em sua vida. As pessoas começam a te tratar de forma diferente imediatamente, não porque você está fazendo algo dramaticamente diferente, mas porque você não está mais fazendo coisas inconscientes que sinalizavam fraqueza. Você para de se auto-explicar demais. Você para de buscar aprovação para decisões que você tem o direito de tomar. Você para de aceitar desrespeito em nome de manter a paz. Você para de dar energia a pessoas que a sugam sem retribuir. E as pessoas percebem. Colegas que costumavam te interromper começam a esperar você terminar de falar. Amigos que costumavam te cancelar começam a confirmar planos e aparecer na hora. Membros da família que costumavam te dar como certo começam a apreciar sua presença. Não porque você exigiu um tratamento diferente, mas porque você começou a comandar isso através da sua presença e dos seus limites. Deixe-me te falar sobre o Michael, um engenheiro de software que aplicou esses princípios depois de anos sendo negligenciado
apesar de suas habilidades técnicas excepcionais. O Michael sempre tinha sido a pessoa a quem os outros recorriam quando encontravam problemas complexos, mas ele nunca foi a pessoa que recebia crédito, reconhecimento ou oportunidades de avanço. Depois de entender essas leis, o Michael fez mudanças sutis, mas estrategicamente significativas. Ele parou de dizer sim imediatamente a cada pedido de ajuda técnica. Em vez disso, quando alguém pedia assistência, ele fazia uma pausa pensativa e dizia: "Deixe-me revisar minhas prioridades atuais e prazos de projeto, e eu te retorno sobre quando eu posso encaixar isso." Essa mudança simples realizou duas coisas importantes. Ela fez com que sua assistência técnica parecesse valiosa, em vez de automática, e demonstrou que ele tinha um trabalho importante próprio, em vez de disponibilidade ilimitada para os problemas dos outros. Ele começou a documentar suas contribuições de forma mais estratégica, não para se gabar ou se autopromover de maneiras óbvias, mas para garantir que houvesse um registro claro de seu impacto que pudesse ser referenciado durante as discussões de desempenho. Mais importante ainda, ele parou de estar universalmente disponível para todos que pediam ajuda e começou a ser seletivamente valioso para pessoas que poderiam defender mais efetivamente seu crescimento profissional. Em 6 meses de implementação consistente dessas mudanças, o Michael foi promovido a um cargo de engenheiro sênior que ele tinha buscado discretamente por mais de 3 anos. A diferença não foram suas habilidades técnicas, que sempre tinham sido excepcionais. A diferença foi sua sofisticação psicológica. Mas com essa transformação vem uma responsabilidade genuína. Esses princípios são poderosos. Eles funcionam de forma consistente e previsível. E o poder sem sabedoria, a estratégia sem ética, a influência sem integridade podem se tornar destrutivos, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. O objetivo de desenvolver sofisticação psicológica nunca é manipular os outros para ganho puramente egoísta ou explorar pessoas que carecem da sua compreensão de como essas dinâmicas funcionam. O objetivo é proteger você da manipulação enquanto constrói uma influência genuína que serve a propósitos maiores. Você pode usar essas leis para se tornar alguém que comanda respeito, enquanto permanece genuinamente digno desse respeito. Alguém que influencia os outros de maneiras que servem aos interesses autênticos deles, assim como aos seus próprios. Alguém que joga o jogo da vida estrategicamente, enquanto mantém a integridade e contribui positivamente para as pessoas e comunidades que importam para você. Pense em líderes ao longo da história que entenderam os princípios psicológicos e os usaram a serviço de algo maior do que a vantagem pessoal. Nelson Mandela entendeu poder, psicologia e pensamento estratégico tão bem quanto qualquer pessoa que já viveu, mas ele usou essas capacidades a serviço da justiça, da reconciliação e da dignidade humana, em vez de vingança pessoal ou dominação política. Winston Churchill foi um mestre da gestão de percepção, comunicação estratégica e influência psicológica, mas ele usou essas habilidades para reunir uma nação contra o mal genuíno e preservar os valores democráticos durante a hora mais sombria da humanidade. Esses líderes não eram ingênuos sobre a natureza humana, nem ignorantes sobre como a influência realmente funciona. Eles entenderam exatamente como o poder opera, como a percepção molda a realidade e como os princípios psicológicos governam o comportamento humano. Mas eles usaram esse entendimento a serviço de princípios e propósitos que se estendiam muito além de seus interesses pessoais.
Os próprios princípios psicológicos são moralmente neutros. São simplesmente ferramentas que podem ser usadas de forma ética ou antiética, construtiva ou destrutiva, a serviço de bons propósitos ou de propósitos egoístas. Suas intenções, seu caráter e seu compromisso de contribuir positivamente para o mundo determinam se você se torna formidavelmente eficaz ou simplesmente perigoso. De agora em diante, sua abordagem fundamental para entender e navegar pelas interações humanas foi permanentemente alterada. Em vez de se perguntar por que os outros têm sucesso enquanto você luta, você agora entende os princípios psicológicos específicos por trás do sucesso deles e pode aplicar esses mesmos princípios de maneiras que se alinham com seus valores e servem aos seus objetivos legítimos. Em vez de ser repetidamente surpreendido por traição, deslealdade e comportamento egoísta de pessoas em quem você confiava, você agora reconhece padrões de comportamento que prevêem esses resultados e pode se posicionar de acordo sem se tornar cínico ou de coração fechado. Em vez de esperar por um tratamento justo e ficar frustrado quando a justiça não se materializa, você agora entende como criar condições onde te tratar bem serve aos interesses de outras pessoas, tornando um bom tratamento mais provável e sustentável. Em vez de reagir emocionalmente a desafios, contratempos e conflitos, você agora tem uma estrutura para responder estrategicamente a oportunidades disfarçadas de problemas, transformando obstáculos em vantagens através de um posicionamento psicológico superior. Você aprendeu que a justiça não é uma lei fundamental da natureza ou do comportamento humano. É uma história contada para manter certas pessoas psicologicamente complacentes, enquanto outras operam de acordo com princípios mais realistas e eficazes. Você descobriu que jogar limpo em um jogo injusto não te torna nobre, virtuoso ou moralmente superior. Te torna previsível, explorável e, em última análise, menos eficaz em alcançar resultados que importam para você e para as pessoas com quem você se importa. O maior insight de Machiavelli não foi que as pessoas são inerentemente más, ou que as considerações morais são irrelevantes para o sucesso. Seu insight foi que as pessoas são fundamentalmente humanas, e os humanos respondem a princípios psicológicos e realidades emocionais. Quer esses princípios sejam usados de forma hábil ou desajeitada, ética ou antiética, consciente ou inconscientemente. Entender esses princípios te dá a escolha sobre como responder ao mundo como ele realmente existe, em vez de como você gostaria que ele existisse. A ignorância desses princípios não te torna mais moral, ela apenas te torna mais vulnerável àqueles que os entendem. Agora você possui tanto o conhecimento quanto a responsabilidade que vem com a sofisticação psicológica. Você entende o jogo, você conhece as regras reais e você tem as ferramentas para parar de ser sua vítima e começar a ser seu mestre. A única pergunta que resta é: o que você vai fazer com esse conhecimento e essas capacidades? Você vai fechar este vídeo e retornar à ilusão confortável de que o mundo deveria recompensar as boas intenções, que a justiça deveria prevalecer. Naturalmente, que fazer a coisa certa deveria levar automaticamente a resultados positivos. Você vai continuar esperando que os outros mudem seu comportamento enquanto se recusa a desenvolver sua própria competência estratégica. Ou você vai começar a aplicar esses princípios imediata e sistematicamente. Você vai começar a construir o respeito, a influência e o sucesso que vem de entender como a psicologia humana realmente opera em situações competitivas. Amanhã de manhã,
você vai enfrentar os mesmos tipos de interações, oportunidades e desafios que você sempre enfrentou. Mas agora você tem uma escolha fundamental sobre como abordá-los. Você pode abordá-los com os mesmos padrões e suposições que mantiveram você lutando, esperando por reciprocidade que não vem aguardando reconhecimento que não se materializa, esperando por justiça que não existe, confiando em sistemas que realmente não recompensam o mérito. Ou você pode abordá-los com inteligência estratégica e sofisticação psicológica, entendendo que a influência importa mais do que a competência objetiva, que a percepção molda a realidade, mais do que os fatos, que a preparação e o posicionamento previnem a derrota de forma mais eficaz do que esperar pelo melhor resultado. As pessoas que continuam jogando pelas regras antigas continuarão obtendo os resultados antigos. As pessoas que entendem e aplicam esses princípios alcançarão consistentemente resultados melhores em todas as áreas de suas vidas. Qual pessoa você vai se tornar? A escolha é inteiramente sua, mas escolha rápido e de forma decisiva. Porque enquanto você está decidindo se vai desenvolver sofisticação psicológica e competência estratégica, outros que já possuem essas capacidades estão ativamente moldando o mundo ao seu redor, incluindo suas oportunidades, seus relacionamentos, suas perspectivas de carreira e suas possibilidades futuras. Pare de jogar limpo em um jogo que nunca foi projetado para recompensar o jogo justo. Comece a jogar para vencer. Maquiavelli decodificou esses princípios e te deu o manual de jogo há 500 anos. Hoje você finalmente aprendeu a lê-lo, entendê-lo e aplicá-lo. Agora vá usá-lo com sabedoria ética e a serviço de se tornar não apenas mais bem-sucedido, mas mais digno desse sucesso, porque a verdadeira vitória não é apenas sobre vencer, é sobre se tornar alguém digno de celebração quando você o faz. Se isso abriu seus olhos para como a influência e a psicologia realmente funcionam no mundo real, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que precisa parar de ser aproveitado e começar a tomar controle de seus próprios resultados. Se inscreva, porque entender o domínio psicológico é apenas o começo da transformação de cada área da sua vida, que depende de relacionamentos humanos e dinâmicas sociais. As pessoas que continuam jogando pelas regras antigas continuarão obtendo os resultados antigos. As pessoas que entendem e aplicam esses princípios alcançarão consistentemente resultados melhores. Qual pessoa você vai se tornar? Técnicas que sempre tinham sido excepcionais. A diferença foi sua sofisticação psicológica. Mas com essa transformação vem uma responsabilidade genuína. Esses princípios são poderosos. Eles funcionam de forma consistente e previsível. E o poder sem sabedoria, a estratégia sem ética, a influência sem integridade podem se tornar destrutivos, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. O objetivo de desenvolver sofisticação psicológica nunca é manipular os outros para ganho puramente egoísta ou explorar pessoas que carecem da sua compreensão de como essas dinâmicas funcionam. O objetivo é proteger você da manipulação enquanto constrói uma influência genuína que serve a propósitos maiores. Você pode usar essas leis para se tornar alguém que comanda respeito, enquanto permanece genuinamente digno desse respeito. Alguém que influencia os outros de maneiras que servem aos interesses autênticos deles, assim como aos seus próprios. Alguém que joga o jogo da vida estrategicamente, enquanto mantém a integridade e contribui positivamente para as pessoas e comunidades que importam para você. Pense em líderes ao longo da história
que entenderam os princípios psicológicos e os usaram a serviço de algo maior do que a vantagem pessoal. Nelson Mandela entendeu poder, psicologia e pensamento estratégico tão bem quanto qualquer pessoa que já viveu, mas ele usou essas capacidades a serviço da justiça, da reconciliação e da dignidade humana, em vez de vingança pessoal ou dominação política. Winston Churchill foi um mestre da gestão de percepção, comunicação estratégica e influência psicológica, mas ele usou essas habilidades para reunir uma nação contra o mal genuíno e preservar os valores democráticos durante a hora mais sombria da humanidade. Esses líderes não eram ingênuos sobre a natureza humana, nem ignorantes sobre como a influência realmente funciona. Eles entenderam exatamente como o poder opera, como a percepção molda a realidade e como os princípios psicológicos governam o comportamento humano. Mas eles usaram esse entendimento a serviço de princípios e propósitos que se estendiam muito além de seus interesses pessoais. Os próprios princípios psicológicos são moralmente neutros. São simplesmente ferramentas que podem ser usadas de forma ética ou antiética, construtiva ou destrutiva, a serviço de bons propósitos ou de propósitos egoístas. Suas intenções, seu caráter e seu compromisso de contribuir positivamente para o mundo determinam se você se torna formidavelmente eficaz ou simplesmente perigoso. De agora em diante, sua abordagem fundamental para entender e navegar pelas interações humanas